começando mais um episódio do podcast HUEL com você. Eu sou Ana Luísa e hoje nós teremos um episódio em comemoração ao Dia do Assistente Social, que é comemorado em 15 de maio. Estamos com duas convidadas que vão nos ajudar a conhecer melhor a profissão, desde a formação até as atribuições no mercado de trabalho. Conosco, a nossa primeira convidada é docente da Universidade Estadual de Londrina, formada em Serviço Social, com mestrado e doutorado e pós-doutora em Serviço Social. Seja bem-vinda, Mabel Mascarenhas Torres. E também conosco, a chefe da Divisão de Serviço Social do HUEL, formada em Serviço Social, mestrado e doutorado em Serviço Social. Bem-vinda, Argélia Serraglio Narciso. É um prazer a gente receber vocês, para falar sobre essa profissão que é tão importante para a sociedade, explicar para os nossos ouvintes as atribuições, do assistente social. Queria lembrar que esse episódio está disponível em áudio no Spotify, no canal HUEL com você, e também no nosso canal no YouTube em vídeo, Hospital Universitário da UEL. Bom, no dia 15 de maio é comemorado o Dia do Assistente Social, A data foi escolhida porque foi em 15 de maio de 62 que a profissão foi regulamentada, De 62 até a atualidade, o Brasil passou por diversos marcos civis, como a legalização do 13º salário, o golpe militar de 64, a Constituição de 88, a Lei Maria da Penha e avanços na defesa dos direitos dos mais frágeis na sociedade, como idosos, crianças, mulheres. A comemoração desse dia visa reconhecer a importância do trabalho do assistente social na defesa dos direitos humanos e na busca por uma sociedade mais justa e igualitária. Eu queria que vocês falassem como é para vocês celebrar a data no meio que vocês atuam. Podemos começar com a Mabel e depois a gente passa para a Argélia. Okay. Bom, então vamos lá. Do meu ponto de vista, comemorar o mês do assistente social, das assistentes sociais, eu vou falar no feminino, porque somos uma maioria de profissionais mulheres, que se reconhecem como mulheres, É reafirmar as nossas lutas cotidianas. A nossa profissão, ela tem bandeiras de lutas em que nós vamos defendendo no nosso trabalho cotidiano, nos espaços ocupacionais, onde nós somos contratadas para o exercício desta profissão. E nós, como você bem disse, defendemos uma sociedade mais justa e igualitária. E essa defesa, ela tem um sentido político e ético. Qual que é o sentido político e ético? No sentido de defender, por exemplo, investimentos em políticas públicas, investimentos em políticas sociais, para que a gente possa tornar essa política cada vez mais com qualidade, defender a preservação dos direitos trabalhistas que foram duramente conquistados por trabalhadores e que hoje nós estamos vivendo uma situação em que esses direitos estão sendo desregularizados. Nós vamos ter, a partir da reforma previdenciária e da reforma trabalhista, uma alteração significativa nesse formato de trabalho. Qual o significado do trabalho e como que esse trabalho, então, vai acontecer, tanto para nós, que somos assistentes sociais, como também para os demais trabalhadores. Nós somos também trabalhadoras. Enfrentamos também desafios cotidianos nesse sentido. E assim também, ser assistente social nos coloca num alerta permanente. Como nós trabalhamos com o cotidiano, como nós trabalhamos com as desigualdades sociais, nós temos que estar o tempo todo alerta, o tempo todo nos posicionando frente a essas desigualdades e numa atenção permanente, porque o Brasil é um país que tem uma desigualdade latente, uma desigualdade racial, uma desigualdade de gênero, uma desigualdade de classe social. E essa desigualdade, ela vai interferir diretamente no nosso trabalho. Quando você diz, vocês vão atender a população que vive em condição de fragilidade, nós vamos trabalhar com os trabalhadores que vivem em condição de pobreza, em função também dessa desigualdade. São trabalhadores que trabalham e ganham baixos salários. E o Estado brasileiro, ele é um Estado que é para
todas as pessoas. As políticas sociais, elas são construídas para todas as pessoas. Ela não escolhe este ou aquele. Mas, dada a desigualdade social que nós vivemos, o Estado elege quem ele quer atender. Então, ele decide que ele vai direcionar as políticas sociais para os trabalhadores mais pobres. Então, assistentes sociais estão aqui para fazer essa atuação e demonstrar para a sociedade brasileira que o Estado deveria ser para todos. E essa é uma das formas que a gente entende de combater essa desigualdade. Então, diminuir desigualdades significa que o Estado deveria gerir a coisa pública para toda a população. Obrigada. Angélia, pode complementar? É um prazer estar aqui para falar em nome, né, da nossa profissão. Lembrando que o serviço social no Hospital Universitário, ele atua desde a abertura do Hospital Universitário em 1971. E de lá para cá, como você colocou, houveram muitas mudanças. Nós tivemos muitos progressos e o serviço social acompanhou essas tendências, essas alterações da sociedade que rebateram diretamente na política de saúde e no próprio hospital universitário. Veja bem, eu entrei aqui antes da criação do SUS. Então, antes da Constituição, eu entrei aqui. E não havia um mínimo de direitos garantidos constitucionalmente. Nós tivemos muitos avanços. Em termos de categoria profissional, nós conseguimos, com a criação, com a Constituição, nas diferentes políticas sociais, garantir a inserção dos assistentes sociais em diversos trabalhos, como diz a professora, em defesa dos mais pobres, das pessoas que sofrem as desigualdades sociais. Então, o nosso objeto de trabalho são as expressões da questão social. Pobreza, racismo, violência, várias situações que rebatem no cotidiano do nosso hospital universitário. Então, é recorrente no nosso trabalho, é desafiador, né? Quando ela coloca na tensão, é nessa tensão, nessa contradição que nós trabalhamos. Enquanto a maioria dos profissionais não entendem o direito do usuário, nós defendemos, assumimos a bandeira dessa defesa. E eu me recordo que nós, por exemplo, logo que criou o Sistema Único de Saúde, eu participei em um grupo de assistentes sociais da constituição da política municipal de saúde, do Conselho de Saúde, integrando a defesa desde aquela época até recentemente. Então, os assistentes sociais do HU, e nós também temos um grupo de assistentes sociais da área de saúde de Londrina, da qual também Sevélia tem uma das vantagens, né? Da qual foi uma das criadoras, que a gente tem uma organização da categoria profissional para defender esses usuários. Então, tem uma história longa de conquistas e que, infelizmente, também nos deparamos com os retrocessos. E que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar sim. Professora Mabel, queria que você falasse como está estruturada hoje a formação em serviço social na Universidade Estadual de Londrina e quais são os pilares éticos e políticos que norteiam essa formação. Então, nosso curso é um curso que tem mais de 50 anos e foi o primeiro curso aqui da região. Esse curso ele vem responder a uma necessidade que existia aqui em Londrina e na região há mais de 50 anos atrás, relacionado a todo o processo de desenvolvimento urbano pelo qual estava passando o norte do Paraná. E a formação, ela segue as diretrizes curriculares propostas pela Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, e ela tem uma duração de 4 anos, e ela se constitui a partir dos fundamentos da profissão. Então, como eu falei para você, o serviço social é uma profissão que nos torna analista do nosso tempo. Então, analisar a realidade social é um dos elementos essenciais quando a gente pensa o nosso trabalho. Então, por isso, estudamos os fundamentos da vida social, fundamentos teórico-metodológicos, os fundamentos do trabalho profissional. E, nesse conjunto de fundamentos, nós mobilizamos vários conhecimentos que vão fundamentar, então,
tanto a formação, quanto o trabalho, quanto a produção de conhecimento. A nossa formação aqui na UEL, ela tem uma duração de 4 anos e ela é elaborada, né? Ela é estruturada nas disciplinas, no estágio supervisionado, inclusive o HU e o Hospital de Clínicas, ele é um campo de estágio que para nós é de uma extrema importância. Costumo dizer que o HU-HC ele é uma escola, né, de aprendizado, da possibilidade que esses estudantes têm de ter um contato direto com a complexidade que é o trabalho profissional. Também, estudantes eles elaboram um trabalho de conclusão de curso, que eles são orientados por professores, também participam de atividades extensionistas. Nós temos atualmente 20 grupos de pesquisas que são realizadas por docentes lá da UEL e também eventos científicos, né, tanto aqui em Londrina como em outros lugares do Brasil, na América Latina. Nós temos um congresso internacional de serviço social e política social que no próximo ano já vai para a sua 6ª edição. Inclusive, hoje eu estava comentando com a Argélia que todos os anos, todas as edições, o hospital, né, o grupo de assistentes sociais aqui do hospital se coloca presente, apresentando os trabalhos, apresentando os resultados de trabalho, que tem sido bastante... É uma forma assim também de tornar público aquilo que faz, né? Esse nosso curso ele passou agora recentemente por uma revisão curricular. Essas revisões elas são essenciais, dada a dinamicidade da realidade, e a nossa proposta é sempre essa, de fazer uma formação, executar uma formação a partir da indissociabilidade entre formação, o trabalho profissional e a produção de conhecimento do serviço social. O serviço social é considerado uma área de conhecimento, tanto para a CAPES quanto para o CNPq. Então, é essencial que a gente entenda o que eu vou chamar aqui de capilaridade e complexidade desse trabalho. Uma formação que, se ela fica cristalizada num determinado tempo, ela já não responde às necessidades dessa realidade e nem capacita os profissionais para fazer essa leitura tão necessária para que a gente possa identificar os fenômenos sociais, as demandas que decorrem deles, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito complexo. Aparentemente, pode dar a entender que assistentes sociais são intermediadoras, são aquelas profissionais que vão se deparar com situações e vão intermediar soluções. A nossa profissão, ela é uma profissão de análise. Analisamos a realidade e, a partir dela, construímos respostas interventivas. A intermediação é pelas políticas sociais, é que eu estou pensando na saúde, mas nós temos um diferencial de outros trabalhadores. Nós entendemos que a saúde é um direito. E como um direito, ele é um direito universal. Portanto, ela tem que ser pública e de qualidade. Ela tem que ser uma saúde em que as pessoas percebam que foram atendidas nas suas necessidades. E nem todas as necessidades elas estão circunscritas na política de saúde. Então, é necessário que assistentes sociais dialoguem com outras políticas, a política de assistência social, a política de habitação, a política de trabalho. Então, a depender da condição de saúde daquela pessoa que buscou os nossos conhecimentos para ter resolvido as suas questões, nós precisaremos acionar outras políticas para que a gente possa, então, construir essa resposta interventiva. E aí uma questão que a gente tem discutido bastante na formação é que o nosso trabalho ele não é circunscrito a um espaço físico. Hoje, a sala do serviço social aqui da HU é do outro lado do hospital e nós estamos aqui nesta sala e nós estamos gravando esse programa e isso aqui é uma situação de trabalho. Eu estou trabalhando como docente, a Argélia está trabalhando como assistente social. Então, nem todas as respostas elas serão construídas na imediaticidade. A saúde ela requer uma urgência, né? Uma resposta emergente, mas mesmo essa emergência ela tem que ser pensada, porque senão a gente pode colocar em risco a vida daquela pessoa que nos procurou. Por isso, a questão ética ela é tão importante. Nós somos chamadas o
tempo inteiro para emitir opiniões técnicas e éticas sobre esses fenômenos sociais, sobre a desigualdade, sobre o racismo, sobre famílias, sobre pessoas. Aqui em Londrina tem aumentado muito o número de pessoas que moram sozinhas e do que numa situação de saúde, às vezes ela precisa de um acompanhamento, um apoio que ela não tem, ela já não tinha antes. E como que nós vamos lidar com uma situação tão complexa como essa? Então vejam quantos desafios esse cotidiano nos coloca e precisamos estar abertos a aprender, a entender, a dialogar com eles. Então defender direitos é um dever ético dos assistentes sociais. E por isso nós temos no currículo a ética, tanto como disciplina e a ética como transversalidade. Então, todas as disciplinas, todas as atividades, ela tem um componente ético. Da mesma forma, a lei que regulamenta a nossa profissão. A nossa lei atual é de 1993 e nessa lei estão estabelecidas as nossas competências, que vão se colocar também em várias direções. E aí eu vou falar isso mais para frente um pouquinho. Você falou de desafios, a amplitude, né, que o profissional da assistência social tem de análise, né, do contexto social. Eu queria que você falasse como a formação dialoga, então, com os desafios contemporâneos que a gente pode falar, como precarização do trabalho, neoliberalismo, os efeitos da pandemia, né, que seguem até hoje. Uhum. Então, é importante o que você está colocando, e aí eu aproveito para fazer aqui uma diferenciação. A profissão serviço social, profissional assistente social. A assistência social, ela é uma política pública. Então, nós trabalhamos também na política de assistência social, mas a nossa profissão, ela tem um objetivo e ela tem um objeto. Nosso objeto é analisar os fenômenos que decorrem dessas expressões da questão social. E o que afinal, o que é a questão social, né? A questão social é esse descompasso que se expressa na desigualdade social entre o pauperismo e a produção da riqueza. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Ao mesmo tempo, é um país de altíssima desigualdade. Então, esses desafios, eles nos movem. Então, é necessário que assistentes sociais movam um acervo de saberes, saberes que se voltam à análise da realidade, das condições objetivas de vida da população, dos fundamentos da profissão, do conhecimento da política social, da gestão das políticas, do Estado, de como que nós podemos construir respostas articuladas, né, com outras políticas, com os movimentos sociais, com as instâncias de controle social. E por quê? Porque nós estamos vivendo um período de retrocesso. Nós estamos perdendo o que nós conseguimos garantir, inclusive em termos constitucionais. A reforma trabalhista, ela vem e normaliza o trabalho intermitente, o trabalho terceirizado, que era uma coisa que lá nos anos 80 isso não passava. Não estava no radar do Estado esse tipo de possibilidade de trabalho. E a questão premente é a diminuição de salários. Então, muitos trabalhadores não têm mais um salário, ele ganha por atividade. E aí ele vai ter um acesso precário à alimentação, à moradia, à saúde, à educação. Então, todas essas políticas, elas que a princípio eram reconhecidas como direitos lá na Constituição, que é o artigo 6º, né, dos direitos sociais, o Estado brasileiro transformou em política seletivista. Tem várias barreiras de acesso. Então, esse é um desafio. E precisamos discutir isso eticamente, para que a população, principalmente essa que vive em condição de pobreza, ela também possa ter um acesso a um serviço de qualidade. E uma outra coisa que eu não posso deixar de falar é o ataque que os servidores públicos têm sofrido, né? Como se o Estado fosse ineficiente, fosse um trabalho obsoleto. Olha a grandiosidade desse hospital aqui, gente. Ele é uma referência regional. É o único hospital que tem todas as especialidades em todos os turnos. Ele pode não ser lá bonito, né? Não pode ter florzinha espalhada por todos os lugares, mas a eficiência dele está no quê? Na capacidade
do corpo profissional que aqui atua. Sejam eles médicos, o corpo de enfermagem, assistentes sociais, o corpo da psicologia, assim como as pessoas que trabalham na limpeza, na higienização de todo esse espaço. E veja, o HU foi uma referência no combate à Covid. Então, a gente não pode esquecer disso. Foram muitos trabalhadores que estão dedicando a vida aqui, né, a vida de trabalho, se desgastando nesse trabalho para manter esse serviço em pé, né, e para manter esse serviço com a qualidade que ele tem. É referência em unidade pré-natal, em UTI, quantas referências nós temos aqui? Inclusive, o corpo de assistentes sociais daqui, a equipe de assistentes sociais daqui, ela é referência para outras assistentes sociais que atuam em outros, não só em hospitais, mas que atuam também na atenção primária de saúde. Então, vejam a importância de ter um profissional preparado e capacitado a responder às necessidades do seu tempo. Com certeza. Falando, então, da atuação aqui no Hospital Universitário, né, Argélia, você está à frente da gestão da Divisão de Serviço Social do Hospital Universitário da UEL, que é o maior órgão suplementar da Universidade Estadual de Londrina e também o maior hospital 100% SUS do interior do Paraná em número de leitos. Queria que você falasse das práticas dos profissionais nesse serviço, que é bem grande, né? Bem grandioso. O trabalho é grandioso mesmo, como você coloca. Nós temos uma equipe hoje de 21 assistentes sociais. Como a professora Mabel colocou, nós temos no trabalho profissional a sistematização de conhecimento. Então, nós buscamos conhecer a realidade desse usuário, analisar essa realidade para criar respostas profissionais. E quando você menciona a professora Mabel, maravilhosa, tá? Nós participamos de um grupo de estudos com a professora Mabel sobre o exercício profissional. Então, é uma oportunidade que a gente faz, a gente tem uma interface muito próxima com a universidade. Porque é ali que você atualiza conhecimento, você discute, você acompanha as mudanças no cenário nacional, mundial, e, de outro lado, nós levamos a nossa experiência. Então, nós construímos saberes juntas. Inclusive, temos publicação em artigos, em livros, sobre esse nosso conhecimento. A pandemia, eu me recordo, né, para quem atuou aqui, a gente sabe que foi desafiador, né? Eu particularmente, na linha de frente no pronto-socorro, né? E várias profissionais. Então, ao mesmo tempo em que nos desafiou para atender aquela demanda emergente, a Covid, por outro lado, ela nos trouxe requisições institucionais que não eram atribuições privativas, que são previstas na nossa lei de regulamentação da profissão, como, por exemplo, passar boletim informativo. Naquele momento foi extremamente desgastante para nós, assistentes sociais, que foi uma requisição da gestão do hospital. Por outro lado, as famílias não tinham acesso à informação. E como compromisso ético com essas famílias, nós assumimos temporariamente o repasse de algumas informações. Mas isso é vedado dentro das nossas atribuições. Revertemos esse processo, porque a lei prevê que são outras áreas que têm essa atribuição. Isso ainda tem sido um desafio, não só para as equipes multiprofissionais internas, como para os próprios usuários. É recorrente, né, com a pandemia, houveram evoluções, por exemplo, com as TICs. Né? Por exemplo, nós temos um WhatsApp do serviço social. A família mandar mensagem perguntando como que está fulano. Isso não é... Nós vamos direcionar a vocês. A informação clínica é dada dessa forma, tem esse canal e não é atribuição do serviço social. Podemos informar onde que ele está internado. E aí, talvez nesse momento, surjam questões, e surgem mesmo, relacionadas ao contexto social, ao contexto de vida. E aí isso é privativo. Daí em diante, a gente pode e deve trabalhar com isso que surge para nós. Hoje, de lá para cá, por exemplo, quando eu faço uma análise do tempo que a gente, né, meus 34 anos de hospital universitário, e o quanto que as colegas que antecederam construíram essa história, que é uma profissão sólida
estruturada, é uma profissão reconhecida. Quando a professora Mabel fala de fato, né, nós participamos de diferentes espaços profissionais onde nós levamos a nossa experiência, socializamos, inclusive contribuindo com outros espaços na construção de um processo de trabalho. A gente tem um plano de atuação organizado, onde dá a diretriz da profissão. Por outro lado, temos desafios. Por exemplo, esses rebatimentos da reforma trabalhista, ela recai no próprio hospital universitário. Para nós que estamos aqui dentro do Estado, muitos profissionais são contratados de forma terceirizada, infelizmente. Diferente do que era na década de 80, 90, quando era tudo por concurso público. O que ocasiona isso? Além de não ter a garantia trabalhista, né, em relação aos direitos trabalhistas, uma rotatividade de profissionais nas diferentes áreas de conhecimento aqui do hospital, em todas as áreas. E é desafiador eu estar na gestão e ter essa rotatividade na medida que entram novos profissionais para se inserirem no processo de trabalho. Por outro lado, nós temos criado estratégias no sentido de discutir amplamente esse processo de trabalho. Então, nós temos reuniões semanais com a equipe de profissionais para discutir o processo de trabalho, os desafios, as demandas emergentes que têm surgido, que mudaram muito nos últimos tempos. Por exemplo, nós temos uma grande demanda de pessoas que dependem de alta segura, que é o que a professora Mabel falou. Pessoas de unifamiliar, que moram sozinhos, que não têm retaguarda familiar, o aumento expressivo de pessoas em situação de rua, que, como o HU é alta complexidade, quando eles adoecem, são transferidos para cá. E a equipe, esse é um dos grandes desafios, requer respostas rápidas para questões extremamente complexas, né? A ideia que a gente tem é que, às vezes, sobretudo a equipe médica, acha que você vai dar uma alta, aí é taxado de alta social, né? Olha, depende do serviço social. Como se toda a desigualdade que essa pessoa viveu vai ser resolvida em um dia. Ele não tem retaguarda familiar, ele não tem salário, ele não tem onde morar. Isso depende de políticas públicas, isso depende de uma retaguarda que não tem hoje. Então, dialogar com a equipe, mostrar os desafios e, é claro, que intervir, né? Nós, comumente, a gente tem que judicializar situações para que o Ministério Público entre conosco. A direção do hospital tem clareza disso, tem sido nossa grande parceira. Mas, às vezes, a equipe não tem esse entendimento. Eles acham que é como se você desse um antibiótico, terminou o esquema, pronto, está pronto para ir embora. E aí passa para o assistente social resolver questões que demandam uma série de procedimentos e que é um pouco mais prolongado. Então, acho que essa alta segura, quando cai para o serviço social, e a gente tem grandes parcerias, a enfermagem é a nossa grande parceira no entendimento de que nós precisamos organizar, melhorar as condições desse paciente e, paralelamente, articular com a rede de proteção social. A Mabel sempre fala para a gente, que a gente, né, nos grupos de estudo, ela sempre lembra, o nosso trabalho é para além dos muros. E, de fato, né, a interface com a rede de proteção social, ela é diária. Ou seja, no contato, na visita, na UBS, na articulação com ILPI, Instituição de Longa Permanência de Idosos, no sistema de justiça, de educação. Então, é muito comum nós atuarmos extramuro. Você falou das atribuições, o que acabou ficando com vocês na pandemia, mas eu queria que você contasse um pouco do cotidiano mesmo do serviço social aqui do HU. O que mais acontece? Como é que funciona cotidianamente, né, o serviço? Sim, nós atendemos, realizamos atendimento social, então nós somos uma equipe de 20 profissionais, como eu disse, e estamos espalhadas pela estrutura do Hospital Universitário, tanto daqui como do ambulatório de especialidades do Hospital Universitário. Atuamos nas diferentes expressões da questão social, como eu coloquei. Então, conhecer essa realidade, fazer uma análise dessa realidade e pensar como podemos intervir e realizar respostas profissionais.
Para além do atendimento individual, nós fazemos grupos com esses usuários. Então, nós temos abordagem grupal, onde a gente discute esse processo de saúde e doença com essas famílias sobre os direitos dos usuários, os deveres dos usuários e a participação da família no tratamento. Direitos sociais, orientação sobre direitos previdenciários. É muito comum chegar aqui e deparar com uma doença muito grave. Tá? Que direitos sociais eles têm? Eles têm direitos previdenciários? Tanto o agendamento pelo meu INSS desse direito, a orientação de como proceder, a continuidade desse direito. Se ele não tem direito previdenciário, ele se encaixa no benefício assistencial? Também esse agendamento. Orientação sobre vários outros direitos, DPVAT, enfim, direito do cidadão, a própria judicialização. Às vezes a pessoa tem uma medicação que requer uma elaboração de um relatório médico, dependendo também é solicitado o relatório social, onde nós vamos trazer os dados de realidade e emitir uma opinião técnica sobre o direito desse usuário. Até porque, às vezes, a gente não tem conhecimento que não é profissional de todos os direitos que a gente pode acessar quando está numa situação de vulnerabilidade, né? Aproveitando, quais são as principais atribuições, legalmente falando, do assistente social? O planejamento das ações, estágio supervisionado de serviço social, nós temos 10 estagiários aqui, é uma atribuição privativa do assistente social. Realização de pesquisa, a gente tem feito estudos voltados para a área de serviço social. A orientação social, as nossas competências, elas podem ser agrupadas em competências analíticas. Então, nós analisamos os fenômenos quando nós nos deparamos com uma solicitação, seja de um paciente, né, que está aqui internado, uma pessoa que esteja aqui internada, ou da gestão, nós vamos analisar qual é o fenômeno, né? E que demandas esse fenômeno nos apresenta. Então, nós podemos trabalhar com questões relacionadas à subsistência, então, a moradia, segurança alimentar, saúde, educação, trabalho. Atuamos também com as relações de convivência sociofamiliar e socioterritorial. O que seria essa convivência? Uma coisa é você ter uma família unifamiliar, né? Aquela pessoa mora sozinha. Outra coisa nós vamos atender uma pessoa idosa, por exemplo, que reside com os filhos, nós precisamos entender como que se dá essa convivência, se essa pessoa já necessita de cuidados ou não, quem executa o cuidado. Então, nós fazemos toda uma análise desta convivência sociofamiliar. E essa família reside em qual território? O que esse território oferece em termos de serviços públicos e sociais para que essa família possa ter atendida essas necessidades, sejam de cuidados, seja de convivência, seja de um atendimento sistemático pela UBS, pelo CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, seja por uma unidade de acolhimento institucional, seja pela escola. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho de analisar essa realidade, entender essa realidade. Uma outra competência, que é a competência interventiva, ou seja, nós construímos respostas profissionais. Cada vez que uma profissional assistente social elabora uma documentação técnica, ela está apresentando ali o seu ponto de vista técnico e político. Para isso, nosso conhecimento, ele também é um conhecimento teórico. A nossa profissão, ela é teórico e prática. Ela não é uma profissão só prática. Nós precisamos de conhecimento para que a gente possa analisar, porque senão nós fazemos achismo. Eu acho, o que eu penso. E o nosso pensamento, ele não pode estar centrado no senso comum. Ele é um conhecimento científico. Toda a nossa proposição de trabalho, ela é científica e
com a transversalidade ética, na defesa dos direitos humanos e sociais, na defesa da equidade social, na defesa dos direitos do trabalho, na defesa do direito à vida. Então, nós temos várias possibilidades de transitar eticamente e, principalmente, respeitando o ponto de vista do outro, lutando contra a discriminação, contra o preconceito racial, o preconceito de gênero, respeitando a população LGBTQIA+, a população transexual, respeitando a população idosa nos seus direitos, nas suas necessidades. Também temos uma competência de articulação. Então, quando a Argélia está aqui apresentando as questões que chegam para o serviço social, muitas delas não serão resolvidas dentro do hospital universitário. Elas transbordam. Então, precisamos nos articular com os serviços da política de assistência social, os serviços do INSS, né? Trabalhando previdência, a política de habitação. Então, são muitas das nossas competências. E elas estão previstas no artigo 4º da Lei de Regulamentação da Profissão. E no Código de Ética, nós temos, então, os nossos direitos e deveres. Então, o sigilo, a confidencialidade da informação, o respeito às diferenças. Achei bacana você falar dessa questão da teoria e da prática, porque a gente trouxe duas convidadas, uma mais ligada à academia, uma mais ligada à prática profissional, mas como vocês trabalham juntos, achei muito interessante também a questão da análise ampla de toda a complexidade da realidade social, mas como também é preciso, quando tem que atender alguém, entender a realidade individual daquela pessoa. É muito interessante tudo que vocês trouxeram. Eu queria que vocês falassem também dos principais desafios hoje da área de serviço social. Posso começar? Vai. Um dos maiores desafios para nós, aqui no Hospital Universitário, como eu já sinalizei, nos deparamos com esse desmonte da política pública de saúde. E eu acho que isso rebate não só para o assistente social, para todos os profissionais. A dificuldade de acesso da população ao sistema de saúde. Então, é muito comum as pessoas chegarem até nós, e eu imagino que a todas as áreas, mas para o serviço social, como eles têm identificado que é um canal que defende direitos sociais, eles buscam mais recorrentemente o acesso para adentrar, inclusive, ao hospital universitário. E dentro do sistema de saúde é uma regulação. Então, eles têm que vir de outros serviços. E, às vezes, a gente vê que a estrutura que tem, por exemplo, na atenção básica, não tem sido suficiente para o retorno desse paciente, que a gente chama paciente, mas que, para nós, é usuário, né, que ele tem um direito dentro do serviço de saúde, o retorno dele, por exemplo, na contrarreferência. Então, muitas vezes, ele tem dificuldade de ter acesso ao hospital universitário, ele entra, ele é atendido, é resolvido o problema de saúde dele, e quando nós vamos devolver para a contrarreferência, muitas vezes a gente não consegue essa articulação pelo desmonte, mas hoje, felizmente, acho que com a nova secretária de saúde, a gente tem expectativa, e pelo que ela tem sinalizado, né, no sentido de ampliar essas equipes e organizar. Nós temos um trabalho muito legal aqui que a gente faz, que é o HU em Casa, que é uma parceria do Serviço Social com a enfermagem, que foi criado alguns anos atrás, que a gente atende, por exemplo, situações de alta segura, onde tem uma complexidade, onde não entra a atenção domiciliar para atender, e a atenção básica também não consegue dar esse suporte, nós vamos dar continuidade no domicílio do usuário. Então, a gente faz visita, esse programa ele acontece semanalmente, 2, 3 vezes por semana. São vários profissionais que integram o HU em Casa, onde nós vamos, por vezes, antecedendo até o retorno dele na casa, conhecer esse território, as condições de habitabilidade, de acessibilidade, a organização familiar, as relações familiares para esse cuidado. Se ainda não tem um treinamento, não tem estrutura, pensar, dialogar com essa família e com a rede, quais são as estratégias que existem para organizar essa alta. Então, por ser um hospital universitário, nós temos um desafio que é, como todos os hospitais, o giro de leito, a rotatividade, então, agilizar essa alta.
é uma das grandes requisições da instituição e que é uma atribuição, né, privativa. Só que, por outro lado, a gente tem essa condição de dialogar com a gestão do hospital, com as equipes, nessa alta segura. Então, pensar que organização. Então, é muito comum, por exemplo, a equipe médica, sexta-feira, 4 da tarde, está de alta. Não tem condições de ir de alta. Numa sexta-feira, sem retaguarda, sem um treinamento, vamos segurar. Até segunda, vamos chamar essa família que já está participando, ver se de fato está treinada, está preparada. Tem equipamento? Não tem? Nós temos doações de materiais que a gente empresta para essas famílias, cama hospitalar, cadeira de rodas, cadeira de banho, fornecimento de fraldas, a gente não tem. A gente tem parcerias que fornecem cestas básicas, que a gente tem parceria. Aliás, um trabalho que eu não falei, que é o voluntariado que a gente tem aqui. Nós temos um trabalho extremamente importante e valioso aqui dentro do Hospital Universitário, que contribui muito na humanização do atendimento, que é o trabalho voluntário. Nós temos a Casa de Apoio Amigos do HU, que é uma casa que fica a 2 quarteirões do Hospital Universitário, que abriga, né, que oferece hospedagem para 28 pessoas que vêm da região, que não tem como pagar a hospedagem para ficar acompanhando o ente ou o paciente internado. Então, são 5 refeições por dia, tudo mantido com voluntariado. E dentro das atribuições, uma das atribuições do serviço social é assessorar esse trabalho voluntário, organizar campanhas com eles, assessorar a documentação. Então, isso demanda também um tempo e, por outro lado, tem um retorno extremamente importante, né? Em relação também, né, aos desafios que eu já coloquei, às vezes o tensionamento em relação às atribuições, né, requisições indevidas. Vocês, inclusive, acompanharam, a gente fez agora, para a Semana de Serviço Social, estamos soltando um folder sobre quais são as atribuições do assistente social no Hospital Universitário e o que não é atribuição do assistente social, no sentido de dialogar com as equipes, com os usuários, o que de fato nós fazemos. Porque muitas vezes, quando o profissional ele pede para você fazer uma atribuição que não é sua, você vai levar um tempo para dizer que não é tua. E eu estou perdendo tempo que eu posso estar desenvolvendo meu trabalho voltado para a área de direito, por exemplo, direito social, daquele usuário que eu atendo. Então, é valorizar esse profissional. Nós temos um trabalho estruturado. Então, assim, eu digo que, às vezes, o dia todo a gente vai treinando para falar isso não é do serviço social. Porque as pessoas, às vezes, não têm claro. E a ideia da gente fazer, inclusive, esse podcast é no sentido de divulgar o que é nosso, o que é a matéria do serviço social, né? Por exemplo, uma das requisições indevidas que as pessoas acham que a gente vai providenciar um relatório médico. O relatório é médico, né? Então, o que nós temos feito no sentido de diminuir essa demanda, inclusive dos usuários e famílias. Quando a gente faz uma ação socioeducativa com a família, a gente vai dizer, você tem direito isso, isso, isso. E é dever da família e do usuário questionar o médico sobre o quadro clínico, que ele passa todo dia. Questionar o médico do quadro clínico, falar que você vai precisar de um atestado. E eu oriento, enquanto você não tiver o atestado, você aguarda, que ele vai trazer para você. Porque daí, a hora que você sai de alta, que vem, aí tem que buscar um outro canal, aí é demorado. Então, no sentido de que a população também tem acesso ao fluxo institucional. Uma das coisas que a gente participa intensamente é a elaboração de fluxo, de treinamentos. Na próxima semana, os assistentes sociais vão dar treinamentos lá no pronto-socorro, manhã, tarde e noite, sobre violência contra criança e com adolescente. É muito comum. Essa demanda, nós somos referência ao Hospital Universitário. O serviço social tem uma atuação extremamente importante nesse fluxo, na construção do fluxo e no atendimento de casos de violência e de pessoas que estão em desproteção social. Idoso, mulher, criança. São vários fluxos diferentes. E cada profissional que está naquela determinada área vai fazer treinamento, vai organizar material, e nós vamos juntos. Inclusive, a gente diria assim, a universidade prepara o profissional para uma formação generalista,
Mas a hora que você chega aqui na política de saúde, dependendo do local que você atuar, você vai ter que se apropriar daquela legislação e trabalhar nessa área específica. Aí demanda estudo, demanda envolvimento com a área, contribuição com a equipe e assim por diante. É interessante isso que a Argélia está colocando, e para a gente pensar, né, o quanto uma formação compromissada com os preceitos éticos da profissão, ela tem uma essencialidade. Então, um dos princípios éticos que rege o serviço social é a preservação da qualidade na prestação de serviços. E essa qualidade da prestação de serviços, ela tem a ver com investimento, né, investimento público em políticas públicas, ela tem a ver com a nossa capacidade de analisar e intervir nesta realidade, com a nossa condição de construir respostas profissionais, de forma a atender às necessidades dessa população, que é a usuária desse serviço público. Tá? E uma outra questão também é que a gente tem, na universidade, buscado construir canais de aproximação a esses trabalhadores assistentes sociais nas diversas políticas. Então, criando, como a Argélia falou, né, tem grupos de estudo, mas também tem espaços de escuta qualificada. Se uma profissional, assistente social, for até o nosso departamento, ela pode solicitar um diálogo com um dos professores, com um dos docentes, que discutem o trabalho profissional, e ali nós podemos fazer uma orientação, podemos trabalhar nessa perspectiva de uma educação permanente. A realidade, ela tem uma dinamicidade que nos impulsiona a conhecer o tempo todo, nos impulsiona a estudar o tempo todo. A gente precisa estar o tempo todo estudando. Por isso que eu costumo dizer, assistente social é um profissional propositivo. Se ele tem que construir respostas profissionais, ele tem que construir essas respostas com fundamentação. Ele não pode fazer e elaborar uma prática de achismos. E aí, nesse sentido, eu queria acrescentar mais um elemento que está proposto no nosso Código de Ética com relação aos direitos e deveres. Então, o respeito ao usuário, o sigilo, a confidencialidade, mas também o combate ao preconceito. Então, isso tem se colocado presente, inclusive na área da saúde. Por que essa pessoa está aqui ainda? Ela já está de alta. E ela passa a ser vista como um peso, como um gasto para o Estado. Na verdade, se aquela pessoa permanece naquela unidade hospitalar, é preciso que a gente entenda. Por isso, as condições de convivência, porque a convivência é um direito. E o que a gente vai observar, em decorrência, inclusive, dessa desigualdade social, são muitas pessoas vivendo em desproteção social. Elas têm uma relação de vida tão desprotegida que nem sempre elas conseguem, por si só, resolver todos os seus problemas. Por isso, assistentes sociais reconhecem aquele sujeito, tanto na sua singularidade, como também um sujeito coletivo. O papo está muito interessante. Infelizmente, a gente tem um tempo, né? Imagina. Mas eu queria, vocês falaram de desafios e as grandes atribuições, né? Queria que vocês pudessem dar uma palavra de como, então, resistir a esses desafios e também o papel de vocês na articulação política e na formação permanente. Pode ir. Posso eu? Bom, para você ver a importância da educação permanente, a política de saúde tem uma política de educação permanente. A política de assistência social tem uma política de educação permanente. A educação permanente, ela possibilita que a gente não perca de vista o quão complexa é a realidade. E o quanto essa complexidade vai também implicar em demandas complexas. Um dos desafios que eu penso do trabalho na saúde é que você tem que responder a demandas complexas em um curto espaço de tempo de relógio, um tempo cronológico que é muito curto, muito exíguo, e faz com que muitas vezes os profissionais se atropelem.
Porque eles vão falar, não, precisa, vamos tirar essa pessoa daqui. Ela corre risco, por exemplo, de uma infecção hospitalar, né? Porque são muitas as questões que atravessam tanto a permanência quanto a alta de um paciente, né? Por isso, uma das características do trabalho na saúde é o trabalho em equipe. Então, um dos desafios é que essas equipes não se tratem de forma hierarquizada. Todos os conhecimentos, eles são importantes no desenvolvimento de um trabalho na saúde. Por isso, a educação permanente, ela cumpre uma função fundamental, não só de preparar o próprio profissional, mas de prepará-lo para o diálogo com os demais profissionais. A Géria falou uma coisa que é super importante. Nem todo mundo sabe o que cada um profissional faz. Então, esse diálogo, ele tem uma essencialidade e se torna para nós um desafio. E um outro desafio que eu entendo é o uso das tecnologias. Como utilizar essas tecnologias de modo a preservar a nossa capacidade técnica, né? Mas preservar também a identidade dos usuários. Porque hoje a ideia de que tudo vai para a rede, tudo está na nuvem, como que nós vamos preservar a identidade desses sujeitos, a identificação desses sujeitos, porque nós vamos lidar com situações muito delicadas, situações assim, da vida íntima daquelas pessoas, né? E elas precisam ser respeitadas na sua própria condição de ser, na sua condição social e na sua condição familiar. A violência, ela tem nos demonstrado o quão complexa tem sido essas relações familiares. E também na convivência socioterritorial, a violência urbana, a violência de trânsito, a violência nos territórios. Então, nós vamos lidar com todas essas situações e temos que lidar de uma forma ética. Vamos usar a tecnologia, vamos fazer registros em prontuários digitais, mas sempre preservando a identidade desses sujeitos. Então, eu imagino que a Argélia aqui também discuta isso, né? Ela vai discutir o tempo todo, olha, essa parte aqui do prontuário, ela tem que ficar preservada. Vamos tornar público aquilo que pode ser compartilhado com todos os membros da equipe. Mas em algumas situações, aquele usuário recorre ao profissional, aquele profissional para trocar aquelas informações. Com certeza, é uma preocupação, inclusive, até a gente que é da comunicação, de outros profissionais, a importância, até legalmente falando, Lei Geral de Proteção de Dados, é algo realmente que a gente, no hospital, o usuário é o nosso... É o sujeito, né? Proteger, é isso né? mesmo. A dignidade, a história. De fato, Ana e Mabel, nós temos essa preocupação realmente do sigilo, da confidencialidade, vou começar por aí. Nós desenvolvemos nós temos o prontuário eletrônico, que é comum, né, a todos os profissionais, mas a gente tem uma aba que é restrita. Então, só os assistentes sociais têm acesso àquela, só quem é cadastrado por nós. Então, que consegue ler e ter acesso. Por exemplo, nós somos referência, o Hospital Universitário, para aborto legal. Uma situação extremamente sigilosa que você não pode expor a realidade da pessoa. Então, a gente tem arquivos próprios, confidenciais também, para garantir esse sigilo e a inviolabilidade do documento, né? Mas, voltando aqui da articulação política e da formação permanente, a gente tem propiciado participação em diferentes espaços. Enquanto gestora da unidade, né, hoje represento a gestão da divisão de serviço social, é propiciado ao assistente social capacitação dentro do horário de trabalho. Se ele quiser participar de alguma atividade, é favorecido, mesmo daqueles que não são servidores públicos, que têm garantia dentro da legislação da categoria. E também nós temos uma articulação muito importante política. Por exemplo, nós participamos da Câmara Temática do CRES Paraná, nós participamos da coordenação dessa Câmara Temática, onde a gente discute articulação política dentro da política de saúde dos assistentes sociais do Paraná. Então, para além desse espaço interno, essa articulação ela acontece na esfera micro
Por exemplo, quando você tem uma reunião com lideranças que vão encaminhar algumas demandas que são coletivas. E ela vai para os espaços macro, inclusive envolvendo a gestão do hospital, Ministério Público, né? Tenho vários exemplos de reunião que, inclusive, o assistente social é quem promove, quem tem o protagonismo de chamar. Por exemplo, um dos maiores desafios hoje para nós é o número insuficiente de instituições para acolher pessoas que não têm família. E aí nós temos uma grande dificuldade, por exemplo, quando ele não é idoso, não existe. Aquele paciente dependente de cuidados que sai com uma sequela, não tem instituição que abarque, que depende de cuidado da saúde. Não é só uma instituição de acolhimento da assistência social. Ele vai depender de um cuidado. Então, esse é um grande desafio e que a gente tem colocado, tem levado para lideranças, levado para o Conselho Municipal de Saúde, que nós temos que discutir em políticas. Né? Então, para além da questão hoje imediata, que tensiona o assistente social para agilizar uma alta, nós pensamos aqui e, para além disso, em pensar em estratégias para o enfrentamento futuro de uma realidade que já está aí. Sim, né? É uma coisa que vocês têm... É o que a gente estava falando, é a questão individual, mas também amplamente, né? E para finalizar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está pensando em entrar nessa profissão e também se quiserem complementar alguma coisa que vocês acham importante que a gente não falou aqui no episódio. Bom, para quem quer ser assistente social hoje, eu faço esse convite. Eu sou uma assistente social por uma questão de identidade. Eu me identifico muito com essa profissão. Ela é uma profissão que nos coloca num protagonismo perante essa realidade social. Somos reconhecidas como trabalhadoras que defendem direitos, defendem os direitos sociais, defendem os direitos humanos. Somos trabalhadoras que nos reconhecemos no coletivo, então a nossa atuação é fortalecendo as instâncias de controle social, então os conselhos, né, o Conselho da Saúde, da Assistência, da Pessoa Idosa. Trabalhamos também militando nas instâncias organizativas da nossa categoria, que é o CRES, que é o Conselho Regional, assim como o CEFES, que é o Conselho Federal. Temos também a ABEPES, que é a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, a ENESO, que é uma organização dos estudantes de serviço social. Trabalhamos articulados aos movimentos sociais, também mobilizamos as políticas sociais, somos trabalhadores das políticas sociais e também no nosso movimento sindical. Então, defender direitos, preservar direitos, combater a desigualdade é tarefa de assistentes sociais. E eu quero aproveitar esse momento também para parabenizar todas as assistentes sociais pelo seu mês, né? Lá nos anos 60 a gente tinha um dia, agora a gente tem um mês inteiro, porque nós transformamos o mês de maio num mês de luta, um mês de luta pela defesa de um projeto societário que seja formado pela equidade e a justiça social. E agradecer também a oportunidade de estar aqui dialogando com vocês, especialmente com a Argélia, que é uma colega pela qual eu nutro muito respeito. Muito obrigada. Obrigada. A mensagem para quem pensa em fazer serviço social é uma profissão desafiadora, tá? Mas, ao mesmo tempo, gratificante. Né? Nessa minha trajetória de 34 anos, já poderia ter aposentado, então eu me identifico muito com a profissão de serviço social. Eu me encontrei. Então, para quem quer lutar em defesa dos direitos sociais, das minorias, das desigualdades sociais, esse é o lugar. E eu acredito que a gente tem conseguido impactar positivamente nos alunos que vêm. Temos identificado alunos que realmente entram com essa decisão e isso é gratificante. Esse é um gás novo que a gente traz nesse espaço profissional e que cada dia se fala, nossa, valeu a pena, vale a pena. Desafiador, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente gratificante. E eu quero cumprimentar a todas as assistentes sociais, começando aqui a professora Mabel. A professora Mabel é uma referência para a gente. Ela contribui imensamente com o nosso exercício profissional na política de saúde, no hospital universitário. E as colegas assistentes sociais do HU, nossa grande equipe, no número, talvez não, mas grande no compromisso, na organização,
com os usuários, sabe? Nós temos uma equipe que abraça a causa, qualquer ideia, a gente é coletiva. Vocês podem ver, vocês são testemunhas, né, da comunicação, que volta e meia a gente está dando trabalho para vocês, porque a gente quer pensar num espaço profissional onde dê visibilidade. Então, muito obrigada. Fiquei muito feliz de estar aqui. Queria agradecer, né, a presença de vocês, para a gente conhecer um pouquinho, porque pelo que eu vi, a gente podia ficar horas falando, né? Foi só uma introdução do que, para a gente entender um pouco mais, né, da profissão de vocês. Queria agradecer a presença, também parabenizar as assistentes sociais pelo mês, né, pelo dia, pelo mês desse trabalho que a gente vê que é imprescindível aqui, né, falando no Hospital Universitário, mas também na sociedade como um todo. E se você gostou desse episódio, compartilhe esse conteúdo e até a próxima.